Meus amigos, professor Rui Barbosa, meu conterrâneo baiano, meu colega de profissão, aconselho até essa pequena coletânea aqui de frases, pensamentos do Dr. Rui Barbosa. O Dr. Rui Barbosa era um grande jurista, foi um grande jurista, teórico, um grande parecerista, mas também foi um grande advogado e foi um grande político. Um grande jornalista, mas sobretudo foi um grande político e sobretudo um grande jurista. Rui Barbosa foi o homem. Infelizmente Rui Barbosa foi republicano. Rascunhou a Constituição, a primeira Constituição republicana de 1891, muito inspirada na Constituição americana, só que não adiantou copiar mais ou menos a Constituição americana, porque a cópia saiu pior do que o remendo, saiu pior do que o soneto. Muito pior, como sempre. Mas o Dr. Rui tem uma frase, tem algumas, mas uma que é muito conhecida pela população. Estou aqui diante dela. Então, assim, eu vou aqui traduzir uma pequena palavra, eu vou fazer uma paráfrase, não posso falar a palavra que ele fala aqui, então vou tomar essa licença poética. A pior democradura é a democradura do Poder Judiciário. Porque contra a democradura do Poder Judiciário, diria o Dr. Rui Barbosa, não há quem recorrer. Eu vou repetir. Para o Dr. Rui Barbosa, o maior jurisconsulto de todos os tempos do Brasil, a pior democradura é a democradura do Poder Judiciário. Porque contra a democradura do Poder Judiciário não há a quem recorrer. É forte essa frase, não é? E é como que uma frase espelho de alguns momentos que alguns países do mundo estão vivendo. Não no Brasil, porque o Brasil é uma democracia plena. Não é? O que seria o antídoto para se evitar uma democradura do judiciário ou tentar escapar? Tipo, retomar a normalidade e sucumbir à democradura do judiciário? Talvez outra frase do Dr. Rui. Com a lei, pela lei e dentro da lei. Porque fora da lei não há salvação. Talvez fora da lei maior que a Constituição, só reste mesmo, em momentos de grandes oportunistas como o que estamos vivendo, a democradura do judiciário. Vou terminar esse momento aqui desse vídeo, essa introdução, repetindo a frase. A pior democradura é a democradura do judiciário. Porque na democradura do judiciário não há quem recorrer, disse o Dr. Rui Barbosa, maior advogado do país de todos os tempos, em uma de suas mais marcantes frases. Por que eu estou dizendo isso? Vocês estão vendo. Desde essa Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, Rui Barbosa trouxe para a Constituição brasileira, inspirado na Constituição norte-americana, esta divisão do poder estatal em três poderes. O poder estatal federal, vamos dizer assim. Poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Isso bem inspirado isso aí da Constituição americana. Cabe ao poder executivo governar, gerir, administrar. Cabe ao poder legislativo fazer as leis, as mais importantes da nação, as leis federais, como Código de Processo Civil, Código Civil, Código de Processo Penal, Código Penal, etc, etc, etc. Legislar e fiscalizar. Cabe ao poder legislativo. Cabe ao poder judiciário julgar causas que as partes levem até o Poder Judiciário. Portanto, o Poder Judiciário, sua função primária é julgar, se for, como nós falamos, provocado. Ou seja, se as partes baterem às suas portas. O Poder Judiciário deve julgar. Cada um tem essas suas funções principais. E para exercê-las é preciso que haja independência. Cada um faz a sua função. Independência. Sem que o outro se meta e vá roubar um pedaço da função do outro. Portanto, deve haver harmonia.
cada qual no seu cada qual. Se complementam, tem funções secundárias que se complementam para haver os freios e contrapesos. Agora, quando um poder, a exemplo do judiciário, se arvora e passa a abocanhar funções, passa a abocanhar a função principal de outros poderes, como quando o judiciário passa a abocanhar a função de fazer leis do legislativo, quando o judiciário passa a abocanhar a função de gerir, de administrar do executivo, acaba-se a harmonia, não há falar mais aí em freios e contrapesos, ao contrário. Fica tudo descompensado, tudo tumultuado, porque esse judiciário está praticando o famigerado e odioso e inconstitucional ativismo judiciário. Eu tenho repisado, dito e repetido, a Constituição não tolera, não a nossa, o ativismo judiciário. Por quê? Porque o ativismo judiciário implica justamente naquela situação. O que é o ativismo judiciário? É a situação típica em que o judiciário passa a abocanhar as funções dos outros poderes, a usurpar. E a Constituição não permite, não autoriza essa usurpação. Então, quando o judiciário pratica o ativismo judiciário, é o que se vê nesses tempos no Brasil, ele está usurpando funções dos outros poderes, ele está desobedecendo, o judiciário desobedecendo a Constituição e se torna um poder inconstitucional. Um poder que está sendo nocivo à República. Originariamente, essencialmente, ele não é nocivo. Sem o poder judiciário funcionando no seu quadrado, sem a existência dele, quando não lhe dá todas as condições para funcionar na sua função, no seu quadrado, também a República não funciona. É preciso que cada um dos três poderes estejam rígidos, fortes, independentes, agora, harmônicos entre si. Não é tolerável pela Constituição que o judiciário abocanhe funções dos outros dois poderes ou que os outros dois poderes abocanhem função do judiciário. O que se está vendo no Brasil é uma coisa inimaginável. Jamais os homens do direito, os homens da política imaginaram desde a República que o judiciário pudesse abocanhar, como está fazendo no Brasil, as funções dos outros poderes. Gente, isto é inconstitucional. E isto tem nome, que eu não posso dizer aqui, mas é aquilo que o PT adora dizer que os outros fazem contra ele. Isto tem nome. Há uma insanidade nas nossas instituições nesse momento no Brasil. Já não é de agora, mas hoje nós estamos alcançando o ápice. O judiciário quer governar o país. Ele não foi eleito para isso. E a Constituição não lhe desenhou para isto. Não lhe autoriza isto. Isto é insustentável. Isto é inconcebível e intolerável isto. Estes senhores não foram eleitos nem são autorizados pela Constituição a quererem passar por cima dos outros poderes e governarem de maneira totalitária o país. É disso que se trata. Querem ver uma coisa? Vocês estão vendo. Por força dessa desculpa de que agora essa verdadeira caça às bruxas, que é a tal da... Todo mundo que critica um servidor público hoje, principalmente se for do judiciário, está cometendo fake news. Será possível que o cidadão não tem mais... O cidadão só vai poder criticar o que o STF falar que pode criticar? Nós estamos vivendo o pior momento da nação. A hora mais complicada da nação brasileira. Não vou nem falar de nação brasileira. Desde a colônia, a nossa população do período colonial está vivendo o pior momento. Porque nós temos uma Constituição que ela está assintomática, ou seja, ela existem, portanto, seus comandos constitucionais, mas não estão sendo praticados. E pior, estão sendo desrespeitados e interpretados de uma maneira bastante torta justamente
por aqueles que a Constituição diz que deveriam ser os seus guardiães. Vou dar um exemplo de como os senhores da cúpula do Poder Judiciário estão governando e querem aprofundar mais ainda o seu poder de governar o Brasil. E repito, isso é inconstitucional. Isso chama-se usurpação de poderes. E é preciso ter coragem para dizer isso. Matéria da Revista Oeste. Fachin, o homem que deu a canetada e anulou o primeiro processo de Lula. Edson Fachin, eterno advogado do Movimento Sem Terra, alerta, hoje ministro do STF, indicado pela Dilma, alerta para emergência climática. Olha, Fachin alerta para emergência climática. Agora é meteorologista. Pensei que o Fachin era especialista, entre aspas, né, em direito civil. Não, mas agora também é especialista em clima. Vejam só a disfarçatez. Fachin alerta para emergência climática e defende, agora ouçam pior, intervenção do judiciário. O vice-presidente do STF, o Fachin, disse que o STF não pode ficar de braços cruzados diante das catástrofes naturais. Ele vai fazer uma projeção de que agora teremos cada vez mais catástrofes climáticas terríveis no Brasil e que o STF precisa estar no comando desse troço. Fachin afirmou nessa quinta-feira, dia 15, que o mundo vive uma emergência climática. Trata-se de uma questão do século, disse o ministro, durante evento com a presidência do STF. O Fachin foi aquele cara que ele convocou uma reunião com embaixadores em Brasília, quando ele era presidente do TSE. Convocou para dizer, não acreditem no governo, esse governo é terrível. O governo de Bolsonaro. Esse governo vai pôr em xeque algumas discussões aí. Não, ele convocou, o Fachin convocou. Ele não tem essa atribuição pela Constituição de convocar embaixadores de países estrangeiros da forma que convocou para falar mal do governo de então. Aí depois, acho que 2, 3 semanas, sei lá, o Bolsonaro convocou uma reunião com embaixadores. O Bolsonaro perdeu o seu direito de se candidatar porque ele, que é o chefe de Estado, ele sim poderia convocar embaixadores. Mas o Fachin convocou, falou mal do presidente, chamou o presidente de tudo que não presta e não aconteceu nada. E o presidente chegou e convocou e perdeu seus direitos políticos. Aí o Fachin disse assim, trata-se de uma questão do século, as crises climáticas. Durante o evento com os presidentes dos STFs dos países membros do G20, Fachin, Estado e Idade. Gente, é um movimento mundial de ativismo judiciário. Parece que os judiciários do mundo... Que interessante, né? Que maneira de você ser autoritário, né? É como diz o Rui Barbosa, a pior democratura é a democratura do judiciário. Porque eles vêm fazendo interpretação das leis, dizendo que aquela interpretação da lei é correta, aplica uma visão de mundo, que dizem que é certa, é iluminada, mas você vai recorrer a quem nessa democratura do judiciário? Segundo Fachin, as tragédias como essa do Rio Grande do Sul estão fadadas à repetição, dada a gravidade das mudanças climáticas. Fachin é um especialista agora em clima. Pela intervenção humana desenfreada, aquele papo que nós já sabemos, né? Aí Fachin termina dizendo que é o seguinte, o judiciário não pode nem deve cruzar os braços em relação às mudanças climáticas. É tempo de solidariedade e de ação. Por meio do que se chama de justiça climática. Olha, Fachin. Justiça climática, Fachin. Veja, poder, Fachin. Quer poder, né, Fachin? Vocês querem poder, né? O povo não elege vocês, mas vocês querem poder. Aí chama isso de justiça climática. Então a gente está dizendo, por meio de justiça climática, busca-se a adequada distribuição das responsabilidades, custos e consequências advindas da crise. Quem é jurista sabe que quem domina hoje o STF é uma facção chamada, é uma visão, uma corrente de visão, de interpretação do direito chamada consequencialista. Eu faço assim, faço assado, eu quero um judiciário que seja político, e isso não está na Constituição.
Eu quero um judiciário, principalmente a cúpula política, mandando mais do que os outros poderes, porque no final a consequência disso é por uma boa causa. Sabe? Querem ver? Por meio do que se chama disso aqui, de justiça climática, busca-se a adequada distribuição das responsabilidades, custos e consequências advindas da crise. Quem fala bem disso é o professor Ivigandras Martins. Ele diz, rapaz, esse fato de a corrente, hoje quase todos ali são consequencialistas, né? Ali no STF, ou seja, Deus nos livre da bondade desses bons. Segundo o Fachin, diante da inércia, é sempre essa história, diante da inércia, ou seja, da omissão do Estado, ou seja, dos outros poderes, que ele é que está dizendo, e da insuficiência de empresas privadas em adotar as medidas necessárias para a contenção da emergência climática, aí o Poder Judiciário tem que mandar. Aí diz a matéria, discurso de Fachin está afinado com o de Barroso. Claro, eles estão todos juntos e misturados ali. Todos juntos e misturados. Nós estamos vivendo o momento mais assombroso da vida nacional em pelo menos 2 séculos. Em pelo menos 2 séculos. Esse é o momento em que a vida brasileira pode estar virando uma esquina sem volta, de perdição. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, enquanto compartilhe e considere também a possibilidade de se inscrever como membro. Vá lá, seja membro aí nessa aba, escolha o seu perfil, acesse os mini cursos, fique mais próximo do nosso grupo. Um abraço, até a próxima.